aí para as pessoas da internet também, nesta semana a gente vai colocar também no site este verbete para quem quiser baixar ele. O verbete, ele explica o significado de cada item do verbete. Então, as pessoas interessadas em fazer verbete podem utilizar ele como dica para o trabalho. Pessoal, vocês viram que a gente colocou agora aqui o microfone, certo? Já não vai ter mais aquele microfone do meio e aquele microfone do lado. A função do microfone aqui é para a pessoa que está fazendo a pergunta, ela também aparecer online. Aí não fica só a voz, sino aparece a pessoa com identidade própria, coisa que fica muito melhor. Então, o que eu vou pedir para vocês, para a gente se organizar, é a gente não passar por aqui. Porque se a gente passar por aqui, vai aparecer a pessoa caminhando no meio da câmera, não vai ficar bom. Então, o ideal é a gente passar por aquele lado, vir até aqui e falar, assim, desse jeito, né? Ela está sentada aqui, ela vem, faz assim, tá? Sim? Vamos começar, está na hora. Tertúlia. Meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a tesaurização. Isso está dentro da programação existencial pessoal. É a ação, efeito de a consciência lúcida tesaurizar, entesourar, ou acumular bens ou haveres, a fim de formar o próprio patrimônio, o pé de meia, para viver a existência humana digna, com relativa independência econômica e financeira, sem ser parasita de outra ou de alguma instituição, a fim de executar as exigências naturais da programação existencial pessoal, com todos os respectivos recursos disponíveis, tanto econômicos quanto administrativos e intelectuais. O pé de meia, a planilha financeira, o antiparasitismo, o entesouramento sem ganância, nem avarícia, aplicado à interassistencialidade, as reservas econômicas pessoais, a técnica da poupança, a composição do pé de meia, a estrutura do coscorrinho, aqui eu estou falando para Portugal, o preparo para os dias de escassez, a evitação dos eventos no futuro, a avaliação das despesas face ao rendimento, a reserva do percentual de rendimento para a poupança, a definição dos objetivos da poupança, e por aí vai. A patologia tem uma série de considerações, vale a pena estudar.
Agora, nós falamos aqui no fim, a tesaurização é providência inevitável para toda consciência lúcida, intermissivista, pesquisadora, independente e autoconsciente, quanto ao embasamento da execução da autoproex. Você já alcançou o limite satisfatório da própria tesaurização econômica e técnica? Desde quando? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 34 logias e 8 máximos. Ele está dentro dos conformes da média aí que nós pretendemos mostrar nos verbetes. Agora, é um assunto muito sério. Ele é tão sério que quando a pessoa vem para a Foz e me pergunta, o que você acha que eu devo fazer, como é que é? Eu falo, olha, vê se você só me aparece aqui no holociclo ou no CAE, depois se assentar sua vida e ficar totalmente independente, sem parasitar ninguém. Porque vocês sabem, de tudo já ocorreu aqui. Hoje tem 538 pessoas. Para essas 538 pessoas, mais ou menos 10% disso aí, muita gente já veio e já voltou. Porque são pessoas desorganizadas, que sofrem da síndrome da dispersão consciencial. Elas não têm disciplina. E outra coisa, em matéria de economia, eu sempre digo o seguinte, existem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que é large, é aquela que sabe mexer com dinheiro, que não tem medo do dinheiro, que não sofre com dinheiro, que faz o dinheiro ser escravo dela. E aquela outra que é miserê. Ela tem problema com dinheiro, ela tem problema com a economia, ela é, vamos dizer, totalmente atrabiliária com o cifrão, e então ela se escraviza ao processo da economia e do dinheiro. Essas 2 personalidades são óbvias. Não adianta você chegar e falar assim, existe uma terceira que é o meio disso, não tem isso. Ou predomina uma coisa ou predomina outra. Eu andei estudando isso, inclusive na Wall Street, lá o Wells Fargo Bank, desde a Califórnia, do Pacífico até o Atlântico, dos Estados Unidos, para ver como é que funcionava isso. Porque eu nunca tinha ligado para nada de processo de economia. Chegou uma certa fase da minha vida, eu já estava com 34 a 35 anos, e eu praticamente doei tudo e comecei tudo da estaca zero. Estava totalmente duro, eu só conservei uma casa para guardar a minha biblioteca, foi conservada durante 22 anos lá, e um apartamento para eu poder sobreviver sem precisar de ninguém. Agora, o que se passa? Comecei estaca zero, na estaca zero, tudo de novo, para criar meu pé de meia novamente. Porque sem pé de meia, você não ajuda ninguém. Maior ilusão que tem dentro de religião, da arte, dos processos filosóficos, é aquela pessoa que faz voto de pobreza. Voto de pobreza é uma pobreza mental, consciencial. É uma pessoa que vai ficar na dependência dos outros. Dependência das instituições. Ela vai ajudar com o quê, se ela não tem nada? Vai ajudar só com o esforço, a energia, a fala dela. Mas isso nem sempre resolve. Uma pessoa está passando fome, não adianta falar bonito para ela. No português mais bacaninha, mais carinhoso. Isso não resolve. Tem que atender. Então, o processo do cifrão é inevitável. E outra coisa, por agora, e esse século, por exemplo, nós não vamos ver mudança no processo de economia. A economia capitalista ainda vai predominar, do jeito que as coisas estão caminhando. O capitalismo que está aí é mais o capitalismo selvagem. Há um abuso do processo econômico financeiro. Agora, então, quanto mais a gente souber, melhor. Eu quero recomendar para aqueles que acham que estão dentro da classificação de miserê, para procurar o clube de investimento que tem aí. Aqui em Foz nós já temos um clube feito por gente da comunidade conscienciológica, da CCCCI. Vale a pena. Qualquer coisa, conversa ali com o Dr. Jarbas. Sim. São os cogestores. Eles fazem a gestão econômico-financeira da história. De modo que
Eu desejo que todos aqui estejam riquíssimos do ponto de vista consciencial, mas que não sejam escravos do dinheiro para ficar na dependência e parasitar nem o governo, nem as instituições, nem as pessoas, nem ninguém. Senão, como é que é? Não pode ser igual aquele rapaz que esteve aqui há 3 anos, 32 anos, já estava no rabo da saia da mãe, sendo que não precisava de ficar lá. Ele, então, era vítima da síndrome do canguru, estava preso ao processo, e como é que é? Eu não posso ficar sem o feijãozinho da mamãe. Então, isso aí, você sabe, a vida não é assim. A mãe também está errada, é a mãe superprotetora, acomoda, aquilo fica, afofa a vida da pessoa, ela se entrega, né? Tem disso, essas coisas existem. Agora, a tesaurização é o fato, a gente examinar aqui o que tem. Há muitos aspectos para nós vermos mais de perto. Tem muita coisa para ser vista. Agora, uma outra coisa que eu vou aproveitar, que tem uma das perguntas aqui, e foram endereçadas para nós. Poderia explicar tecnicamente a parafisiologia do processo de psicografia? Ora, psicografia é quando um paracérebro da consciência da pessoa entra e faz contato com o paracérebro de uma consciência extrafísica. Ali, então, é transmitida a ideia da consciência para a consciência. Ela, então, a consciência, começa a receber toda aquela influência da consciência e todo o mecanismo da escrita, de grafar, começa a ser dominado pela consciência. Quanto mais riqueza tenha os dicionários cerebrais da consciência, que é o sensitivo, melhor para a transmissão psicográfica. Agora, isso é feito através da ideia. Então, sempre tem que ter 2 paracérebros. Um nessa dimensão e o outro na outra. E aquilo, então, entra em contato. Lá no fundo, tudo é um processo até básico de telepatia. Agora, aqui está perguntando, esse fenômeno é o mesmo que canalização, é channeling? Não, tem nada que ver com isso, é um outro fenômeno. Canalização ou channeling é a incorporação, é a psicofonia. É aquela consciência que vem e fala através do outro. É o cavalo da Umbanda, a mula dos espíritos, aquilo que se fala aí no terreiro, essa coisa toda. É aquele que é o sensitivo do voodoo. Geralmente é isso. É aquela pessoa, então, que ela fica incorporada. Até um certo ponto, é uma semi-possessão. O fenômeno é totalmente diferente. Agora, poderia nos falar sobre a sua experiência de psicografar 17 livros? Olha, eu não psicografei 17 livros, foram 26. 17 livros eu recebi junto com o Chico Xavier. Nós temos publicado isso. Até a última vez que fizeram o levantamento, só do meu lado tem mais de 4 milhões de obras vendidas em favor das obras de assistência social. Quer dizer, são livros vendidos, exemplares vendidos, em favor das obras de assistência social. Ao todo são 26. Você usava alguma técnica própria? Olha, a técnica com o tempo é o médium, o sensitivo, o psicógrafo. Ele vai deixando a coisa e vai caminhando cada vez mais. Através de uma condição, a técnica que chama passiva-ativa. E outra coisa, quanto mais lucidez a pessoa tem, melhor para ela. Agora, aí por aí afora, tem gente que acha que quanto mais seja totalmente vedada aquela consciência, melhor. É um escravo. Não é. O ideal, em qualquer processo de transmissão de ideia de uma consciência para outra, é ter o máximo de lucidez. Agora, dentro da psicografia, a pessoa pode ter, desde a consciência absoluta, uma lucidez total, até uma inconsciência também profunda. Ela não vai lembrar de nada, ela perde a memória. Dá uma hipomnésia temporária. Agora, uma das técnicas que eu usava, é justamente a pangrafia, que é a hora que você coloca todos os fenômenos simultaneamente para ter uma noção maior daquilo. Isso aí depende da pessoa.
Então, uma das coisas mais sérias que tem para isso é aquilo que eu disse antes. Dicionários cerebrais. Quais são os dicionários cerebrais que qualquer pessoa pode ter? O dicionário de sinônimo, o dicionário de antônimos e, principalmente, o dicionário analógico das ideias afins, que é o mais importante, que é o que faz a associação de ideias. Agora, junto com isso, eu quero dizer o seguinte, a psicografia, em inglês, é chamado automatic writing, ou seja, escrita automática. Que essa eles gostam, porque o negócio é automático também. E está tudo errado, não é o ideal. Agora, outra coisa também que tem, junto com esses fenômenos, que às vezes ocorrem, mas que o povo não sabe, às vezes nem vê, e às vezes se assusta e até fica pirado, chama-se monólogo psicofônico. Quem arranjou essa expressão fui eu, há mais de meio século. Monólogo psicofônico é a hora que vem a consciência, ela se apossa de você, toma conta, há um processo então de psicofonia total, grande, você então permanece lúcido e fica fora do seu corpo, mas com lucidez, e a consciência que está funcionando através do seu mecanismo aqui, ó, verbal, fala para você. E você está escutando fora do corpo. Agora depois, ela sai e você entra. E você não esquece nada. Isso é monólogo psicofônico. Isso aí é um dos processos mais avançados que tem na história. Dentro das as áreas, por exemplo, de espiritismo, dos processos desse sincretismo religioso, dessas religiões que mexem com mediunidade, com parapsiquismo, eles não entendem muito esse processo de monólogo psicofônico, não. Eu estou só falando para clarear mais as coisas, porque já tem mais de uma pessoa que vem perguntando essas coisas para a gente tocar no assunto. Então, eu quis esclarecer os detalhes de acordo com essa pergunta que foi feita. A independência financeira é um dos aspectos básicos para o pesquisador independente. Agora, o que mais, além disso, seria importante? Para o pesquisador independente, a coisa mais séria é ele ser autodidata para o resto da vida. Além do problema de ter um pé de meia, ele ser autodidata. Agora, sendo autodidata, é lógico, você tem que criar uma infraestrutura intelectual, mental somática, de comunicação com aquilo que ele estuda, né? A pesquisa dele, por exemplo, qual a arquivologia? Qual a arquivística que ele tem? Qual o nível, por exemplo, da bagagem intelectual e o material, a instrumentação, a instrumentalidade que ele usa para manter em dia, up to date, o nível de, vamos dizer, esclarecimento do seu mental soma. Para isso dá também uma certa folga, liberdade, soltura dentro do processo da pesquisa, para ele também não ficar preso a nada. Que a independência, quando a gente fala pesquisador independente, não é só problema econômico-financeiro. É independência principalmente filosófica, social. É uma independência ideológica. Isso é muito sério. Para uma pessoa, por exemplo, ter uma vivência mais ampla e sem ficar com a canga de qualquer ideologia no pescoço. Ela tem, então, realmente democracia. Ela tem liberdade de manifestação. Então, esse é que é um verdadeiro pesquisador independente que a gente fala. E a autoridade moral não seria muito importante por causa das consciências? Não, mas essa é óbvia. Mas essa eu não entro em linha de conta. Por quê? Eu parto da premissa que tudo que nós estamos fazendo aqui é cosmoético. Mesmo quando nós verberamos contra aquilo que esteja errado, essas coisas que a gente fala, por exemplo, às vezes, um problema ou outro do governo, um problema ou outro, isso tudo é cosmoético. Nós temos direito de falar. Quem tem vida pública está aí para ser examinado. E outra coisa, representa a gente. E os surtos governamentais de, vamos dizer, virtudes autoatribuíveis são de morte, né? Mas Olha o que eu estou falando. Surtos governamentais de virtudes autoatribuíveis.
Eu escuto isso todo dia na televisão, todo lado. E outra coisa, a mídia, ó, embarca nessa que é uma beleza. Para a pessoa também poder falar essas coisas, ela tem que ter uma bagagem vivencial, uma autoridade vivencial. Na vida, tudo a gente tem que ter competência. E só der por banca quem tem competência. Essa é a base de tudo. Agora, é lógico que essa competência ela vem com o tempo. Uma pessoa, por exemplo, a Sindex, é um jovem, é uma moça. Ela tem que ir com calma. Ela ainda é inexperiente. Ainda está passando uma fase que é ainda de preparatório. Mesmo que tenha independência financeira. Que independência financeira é só isso, não adianta. Se rico desse certo, sabe, Estados Unidos seria o paraíso. Se dinheiro arrumasse todo mundo, não teria aquelas invasões dos rapazes matar os outros na universidade americana. Universidade é outra coisa, colégio secundário. Entende? Dinheiro só não resolve. A abastança é uma coisa secundária. Você olha a abastança, aquilo que eu estava falando ontem, por exemplo, Glastonbury. Olha aquelas loucuras de Glastonbury. Aquele povo é porque tem algum dinheiro, senão eles não chegariam lá. Tem que pagar, participar daquilo e fazer aquelas orgias. Não é que... Então o problema só o dinheiro não resolve, não. Por isso que eu estou falando, você olha bem o que eu estou falando de tesaurização. O negócio é fazer o entesouramento de todos os valores da consciência. Agora, o primeiro deles, código pessoal de cosmoética. Outra coisa, princípio de exemplarismo pessoal. Outra coisa, inteligência evolutiva, que é a mais importante de todas as inteligências. Nós temos as 12 modalidades de inteligência. Mas essa, da inteligência evolutiva, é a mais séria delas, é a mais intrincada, a mais complexa, sofisticada, composta. Não é? Você não acha? Escuta, o Antônio não veio não, né? Até o momento não, né? Vocês não viram o Antônio. Eu tenho um material para entregar para ele. Pode falar. Hoje você vai aparecer, o povo vai te ver. Olha, quero apresentar para vocês que esse é Liliel, tá? Olha lá, ó. Doutor Valdo, na patologia, página 36. Gostaria que o senhor falasse a relação do tema, do verbete, com a conservação da memória. Qual a relação da desorientação com a conservação da memória? O caso todo é o seguinte, por exemplo, uma coisa boa que a pessoa faz para melhorar a sua memória e ampliar a sua capacidade de retenção é fazer a seletividade daquilo que ela guarda. Há pessoas, por exemplo, que só guardam abobrinhas. Eu já conheci um homem que conhecia umas 5.000 piadas na hora. E ele não sabe aquilo para fazer a vida dele. Então, ele guardou a vida dele toda só na terra de piada. Mas alguma coisa séria não tinha nada na cabeça. Então, como é que fica? É uma memória formidável, mas julgada no lixão. Entendendo? A pessoa não pode viver só de piada. Que negócio é esse? Socialmente, uma coisa ou outra, de vez em quando. Isso é um gancho. Até para dar uma aula, às vezes é importante uma anedota. Mas, só isso? O tempo todo? E a turma que fica sabendo só quem são os jogadores da Olimpíada? Sabe tudo. Desde 1932, que aconteceu um caso assim. 1960, houve o futebol com aquele gol decisivo. E houve aquela outra partida. Só sabe falar isso. Você perguntou, olha Scratch. Scratch, no Brasil, no ano tal. Ele sabe tudo. E ele, a escalação, é Scratch, chama. O nome antigo é Scratch. Caso dos americanos. Agora, então, o que é que se passa? Isso, a pessoa não trabalha na mídia, ela não é da televisão, ela não é do rádio, ela não escreve em jornal. Mas é o fanatismo que levou. Então, se uma pessoa, ela gosta de um tema, ela guarda aquilo com muita facilidade. Está entendendo? Agora, junto com isso, é necessário que a pessoa use hoje toda essa instrumentalidade à mão fácil.
a começar pelo laptop. E fazer o entesouramento através da bagagem que a pessoa tem, que é arquivística, arquivologia, o balanço que ela tem do material, a biblioteca particular dela. Isso tudo é importante. Aproveitando o gancho, por exemplo, em numerologia, você poderia discorrer mais ou menos, o senhor coloca a tesouração da cultural, polimática, mnemônica, poliglótica, holotecária, bibliográfica e autoproexológica. Tudo isso aqui eu considero muito sério. Tem até uma ordem boa aqui para a pessoa ver. Cultural. Cultura, vocês sabem. Cultura recebe tudo. Tem de tudo. Essa palavra é uma palavra ônibus, é uma palavra guarda-chuva. Cultura. A maioria de que se fala por aí de cultura é cultura. É um processo de conhecimento curto. Então, é a chamada cultura inútil. Então, nós temos que ver a tesaurização cultural de coisas úteis. A tesaurização polimática é aquela pessoa que estudou mais, que procura estudar o tempo todo, que caminha, por exemplo, para um conhecimento maior, procurando ter um pouquinho mais de conhecimento que a média, para chegar na erudição. Essa que é a polimática. Então, estudar sem parar, que é a autodidaxia, o autodidatismo. Agora, a tesaurização mnemônica, é essa que nós falamos para você. A outra, a poliglótica, é você dominar pelo menos os 3 idiomas, quando você puder, por exemplo, sair do seu país e ir para outro. Aqui em Foz é muito fácil. Em 10 minutos você está na Argentina, em 10 minutos você está no Paraguai. Eu não estou falando isso. Mas ir, por exemplo, ao Japão e ver o que é uma outra civilização. Ir, por exemplo, lá nos fundos da parte sul dos Estados Unidos, para ver que os Estados Unidos não é só isso que eles acham que seja. Ir, por exemplo, à Europa, em vários lugares, e ver todos os problemas de espaço que o povo tem lá, em matéria da Europa. E ver também aquilo que vocês fizeram errado, que acabaram com certas coisas da natureza e outras vidas de vocês, vocês vão chegar lá e está aquele desertão. Então, isso aí é muito importante. Você está entendendo? Agora, outra coisa, holotecário, é você participar, por exemplo, e ser aquilo que eu chamo o rato de biblioteca, o rato de livraria, e ter a sua biblioteca de alto nível, e fazer também a bibliografia do seu trabalho. Eu acho que toda pessoa que pesquisa tem que ser um grande agente bibliográfico. Saber como é que mexe com isso. E a outra coisa é a autoproexológica. Aí hoje nós temos muito auxílio, muitos subsídios para a pessoa seguir através da PEX, que pode mostrar isso tudo. Obrigado, professor. Aqui, ó. Vou te pedir para você entregar isso para o Antônio. Antônio, eu vou te pedir para você dar uma olhadela nisso aí para nós. Pode falar. Primeira manifestação do trio Parada Dura nesta tarde. Nasci? Agora, o seguinte, eu gostaria que você falasse o excesso de dinheiro, que você já colocou isso já durante os cursos, tudo. A partir de que ponto o excesso de dinheiro dentro de tesaurização ele pode complicar a pessoa? Tudo indica que hoje uma pessoa, por exemplo, mesmo com a desvalorização do dólar, tudo isso, se ela começar a ter, por exemplo, aí 3 milhões de dólares, ou seja, 5 milhões de reais, ela já vai começar a se preocupar com o dinheiro que tem. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é não pensar em aumentar mais isso, mas procurar aplicar isso em favor da interassistencialidade. Porque senão vai ficar igual aqueles camaradas lá. Eu mesmo atendi muitos americanos, Central Park, em vários lugares da Califórnia, Beverly Hills, que eu ia lá para ver o processo de energia, na American Society for Psycho Research. Então, a pessoa está com você, daqui a pouco eles chamam. Você vai ver, é o cara do Japão que quer falar com ele, porque tem uma das empresas que precisa fazer não sei o quê. Daqui a pouco o outro chama da Escandinávia. Tem alguma coisa lá que tem que resolver. Agora, a pessoa mesmo lá conversando comigo,
com calma. Ela não para hora nenhuma. É um problema. Agora veja, já estava podre de rico. Estão procurando mais dinheiro. Quer dizer, para quê? Para fazer o quê com isso? Agora, é lógico, quando a pessoa entra em certas organizações, em corporations, certas instituições, certas empresas, depois do certo tempo fica difícil parar. Mas agora, o desconfiômetro da pessoa é que tem que ver que ela não pode ser escrava de dinheiro. Dinheiro é uma coisa temporária que o homem é que criou. A gente não veio com dinheiro para cá e nem vai sair daqui com dinheiro para lá, quando a gente voltar para a procedência. Agora, nós não podemos ser escravos disso. Eu lembro que uma vez, com o Ibrahim Suede, ele já falava, naquela ocasião, uma pessoa que tiver aí 3 milhões de dólares, ela já está presa ao dinheiro. Ela já vai ser escrava do dinheiro. Agora, hoje, se nós pensarmos nesses 3 milhões de dólares, dá mais ou menos, o teu calculo, uns 5 milhões de reais já vão criar problema à pessoa. Primeiro, ela tem que ter um consultor econômico financeiro para ela não pensar em dinheiro dia e noite. Ela tem que fazer uma aplicação disso, tipo tio Patinhas. Não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Senão a cesta cai, quebra os ovos todos, eles perdem tudo. Tem que fazer uma diversificação de todo o seu investimento. Então, isso, às vezes, é bom que uma pessoa tome conta. A pessoa, então, tem que seguir isso aí. Agora, veja, por muito menos a gente pode viver muito melhor do que isso. Aí depende da pessoa. Agora, tem pessoa que é o seguinte, ela às vezes passou muito aperto na infância, então ela quer entesourar cada vez mais. A pessoa já tem milhões. O Brasil hoje já tem gente com vários bilhões de dólares. O Brasil não era assim, não. Nós já estamos já no José nível. Hermínio, que parece que é o maior. Mas não, tem uma opção aí, né? Já agora, tem. eu gostaria de saber, essa pessoa bastante endinheirada, excepcionalmente, ela praticando assistência, eu gostaria que você explicasse. A primeira coisa é a seguinte, se ela está presa a um país, por exemplo, eu estou falando desse povo do Brasil, eles estão com o rabo preso aqui. Eles vão ter culpa no cartório. Porque tem que saber distribuir esse dinheiro. De uma hora para outra, ele dessoma, vai embora, não é que fica o dinheiro. Isso vai criar problema. Esse dinheiro é patrimônio da sociedade. Tudo que nós temos é patrimônio uns dos outros. A turma não quer ser comunista e nem quer ser igual aos outros, mas nós somos assim por natureza. Todo mundo é igual a todo mundo. Todo mundo é cobaia de todo mundo. Todo mundo é irmão de todo mundo. Isso não tem jeito de fugir. Como é que nós vamos fazer? Você está entendendo? Então, isso cria problema. Agora, eu recomendo sempre o pé de meia. Por exemplo, a pessoa deve ter um pé de meia aí, no mínimo, de R$1 milhão, para ela ficar mais ou menos tranquila e ela poder ajudar os outros. Não há coisa melhor na vida do que a hora que você vê uma pessoa que te ajudou quando você estava na pior, quando o negócio não era fácil, que a gente era empregado, melhor de coisa, que passa o tempo, uma pessoa mais velha que você, lá pelas tantas ela está precisando de socorro e você tem o socorro para dar. Isso eu acho o máximo. Já aconteceu isso com a minha vida já umas 12 vezes. E você já conheceu casos bem, positivos de pessoas bem endinheiradas? Já não. Eu conheci pessoas que só mexiam com dinheiro dia e noite, só fazendo assistência. E a maioria não sabia nada, mas com o passar do tempo, as pessoas acabam sabendo, porque não dá para esconder. Principalmente na hora que a pessoa morre, porque todo mundo aparece no enterro. Aí é que eles vão saber o que tem. É igualzinho aquele negócio das viúvas. Que o cara morreu, estava pensando que tinha só uma esposa. A hora que morreu, tem 5 mulheres chorando lá. Quer dizer, tinha 5 amantes. Então a mesma coisa é o processo da assistência. Isso tudo existe. Obrigado. Tá. Uma pessoa que não tem ainda o pé de meia e apareça ao mesmo tempo uma oportunidade muito boa dela ganhar dinheiro e também uma oportunidade muito boa na Proexis dela. Como que ela deve decidir? A primeira coisa é ver se essa oportunidade muito boa, entre aspas, é muito boa sem aspas. Então, vamos entender bem o que significa isso. Uma pessoa, para ficar rica de uma hora para outra, que é aquele negócio do Henrique,
É o cara que enricou de um dia para outro. Isso, geralmente, quem faz isso é mega assediador, que é para perturbar a vida da pessoa. Entende? Agora, um amparador, por exemplo, ele pode chegar e fazer você ganhar no jogo. Só para mostrar para você que o processo extrafísico é muito mais sério que você pensa. Eu já vi isso comigo, já vi isso com amigos meus, tudo isso. E isso tudo ocorre mesmo. Eles são capazes de ver, porque estão vendo o que vai acontecer antes, tem uma certa, vamos dizer, visão, previsão, premonição, ou quase que prospectiva real da realidade. Isso tudo ocorre. Mas agora, se a pessoa tem uma boa oportunidade. Então, por exemplo, chega a pessoa para mim e fala assim, Paulo, eu estou com uma oportunidade fantástica. Então, o negócio vai ser ótimo para mim, eu vou ter independência econômica financeira, o que você acha disso? Aí eu digo para ele assim, de onde é? Não, é porque tem um problema do imposto de renda que eu vou trabalhar para o governo, vou ser fiscal. Eu falo assim, cuidado. Aí eu conto o caso daquela moça do Instituto que apareceu e ela fez o exame lá e passou em primeiro lugar no imposto de renda. Aí eu falei assim, essa não vai ser professora, é uma ótima professora. Começou a adicionar tudo isso, falei assim, não vai dar. Aí um dia, ela continuava ainda frequentando, quando ela apareceu com um carro, fora de série. Até um dos amigos nossos pediu o carro emprestado para andar. Aí eu virei e falei assim, então, como é que é? Você já enricou? Você começou esse ano, já está rica? Falei assim, Val, quando eu entrei na repartição, eles falaram para mim, todo mundo aqui tem que enricar. O nível aqui é esse, senão você não fica aqui. Nós vamos dar um jeito de você sair. Isso lá no Rio, teve uma época que era o seguinte, vinha um fiscal para examinar as coisas, e ele chegava para você e falava assim, olha, isso que o senhor está dando aqui é pouco, atrás de mim tem mais 9. Eu tenho que distribuir para todos eles. Agora, os alvarás do Rio, teve época que era assim. Foi por isso que depois eu fechei as empresas, o negócio todo. Hoje eu não sei como é que é mais. Mas a corrupção já era... A corrupção nossa aqui, ela é endêmica, né? Eles já falam isso, já vem de muito tempo. Já tiveram vários casos de pessoas que falaram que iam fazer o pé de meia e depois elas desapareceram, né? Fizeram o pé de meia e deram no pé. Deram no pé de meia. Você está entendendo? Foram embora. Enrolado. Agora, o caso todo é o seguinte. Entrar numa boa oportunidade. Às vezes tem. Uma pessoa arranja para outra, uma condição boa, vê o perfil dela, não, você é ótimo para trabalhar nisso. Ela alcança rapidinho a situação. Eu não acho que a pessoa não muda de uma hora para outra, não. Muda positivamente. Mas são exceções. A maioria muda com alguma falcatrua, maracutaia ou qualquer coisa nesse sentido. Esse negócio de amontoar, entesourar facilmente o dinheiro vivo, o vil metal, como a gente chama, muito difícil. Tem que estudar isso tudo com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é usar a minha técnica do suar sangue. Eu nunca tive maiores, assim, dificuldades com o processo de dinheiro. Por quê? Eu nunca tive muito dinheiro mesmo na minha infância, né? E consegui sobreviver. Com o passar do tempo, eu falei assim, não, eu sou capaz de superar qualquer condição. Aos 34 anos, praticamente, eu doei quase tudo que eu tinha. Porque na estaca zero duro, eu tirava o bolso assim e mostrava, não tem nada. Agora, em pouco tempo, eu consegui sobreviver com essa situação. Agora, é lógico que nessa ocasião, eu fui estudar o negócio da bolsa, apliquei diversos modos da situação, entendeu? Investimentos diversificados. Que era o jeito. Isso tudo é necessário fazer. Agora, eu acho. Me pergunto assim, por exemplo, lá na Evolucim. Valdo, o que é que seria melhor para a gente ensinar para as crianças? Volto de cara. Eu falo assim, duas coisas. Primeiro, estado vibracional. Segundo, economia. Então, mas para criança, é isso mesmo. Primeiro, estado vibracional. Segundo, economia. Isso faz anos e anos que eu falo a mesma coisa. Então, uma criança, por exemplo, ela tem que saber o valor da nota, da cédula, que você tem no bolso, da carteira, mostrar para ela como é que aquilo é importante, para ela não depender
a mãe falar, você não precisa depender da gente, você vai ter sua vida própria. Você tem que ter ideia disso. Então, a economia é uma das coisas que ninguém pode escapar. Todo mundo tem que estudar isso. A pessoa que esnoba a economia, igual aquela pessoa, por exemplo, que vai dar aula aqui, no CAEC, e ela às vezes tem que falar sobre um dos livros editados pela Editares, e ela não quer ser vendedora, quer dizer, é a maior besteira que tem. A gente tem que fazer as promoções da situação toda. E outra coisa, ser vendedor é uma profissão tão nobre igual qualquer uma. A do embaixador, a do gari, tudo é nobre. Qual é o problema? Depende da personalidade, não é da profissão. É aqui. Mas então ele... Professor, e o caso da pessoa que ela não tem muito dinheiro, não tem o pé de meia ainda, mas ela já é muito doadora. Ela está errando, deveria esperar, segurar um pouco, economizar? Não, ela doa aquilo que não é dinheiro, aquilo que ela tem. A gente nunca pode doar coisa do vizinho. Mas, por exemplo... Se ela não tem dinheiro, ela doa o que ela tem. Olha, eu não tenho dinheiro aqui na minha carteira, mas eu posso te dar uma indicação. Minha experiência nisso é assim, assim, assim. Já ajudou. Às vezes uma palavra amiga vale mais do que 1 milhão. Na hora certa, dentro daquele momento evolutivo crítico, é o máximo. Mas a gente vê... Agora, o que é bacana, é a hora que uma pessoa telefona para você e fala assim, ó, o homem aqui eu doei deixei com ele todas as minhas reservas. São algumas dezenas de anos. De uma hora para outra, ele passou a perna em todo mundo aqui e foi embora, inclusive com o meu dinheiro. Agora, eu estou com um processo do banco, tem 3 bancos, o que quer que eu faça? Aí eu perguntei, quanto era? Uma vez eu contei isso aqui na abertura. Perguntei, quanto era o processo? Então, senhora, pelo meu cálculo hoje, parece que era 171. Então, 171. Aí, eu comecei a examinar o negócio, falei com um amigo meu, e falei assim, ó, nós vamos socorrer você, não precisa ser esse dinheiro todo. Nós vamos mandar e você vai amortizando no banco. Chamamos uma pessoa da família, a filha, e eu mandei para ele de imediato 30 mil reais. Resolveu o problema, pouco a pouco está resolvendo. Então veja, isso é o máximo. Você tem que saber o que quer que vai fazer. Agora, por exemplo, eu quero só contar um caso. O Chico Xavier. Eu trabalhei com ele 10 anos. Quando eu encontrei com ele, eu já tinha alguma ideia de processo de economia, porque também sempre foi de uma pobreza danada, lá a situação dele em Minas Gerais. Mas ele sempre tinha uma reserva para poder ajudar aquele que estava pior que ele. Meu pai, por exemplo, meu pai tinha uma perna só. Trabalhava quando ele podia, porque ele tinha um processo lá na outra perna. E era dentista. Então, ele socorria o povo que estava nas últimas. Na angústia terrível da vida. Entende? E aquilo tudo eu vi. Eu é que levava o dinheiro que eu dava para os outros. Agora, outra coisa. Ninguém falava que era ele que ajudava. No dia que ele morreu, o cemitério encheu de gente. Todo mundo chorando. Por quê? Ele tinha ajudado aquele povo todo. Está entendendo? Então, veja. A gente pode saber ajudar. Outra coisa. Tudo no mundo tem que ter uma dosagem. Às vezes falta, às vezes passa. Às vezes, isso tudo tem que ser visto. Então, você dosar qual é a qualidade, a quantidade daquilo que é feito a assistência. Isso também é importante. Então, eu acho, sabe, William, que uma pessoa, se ela tem inteligência, ela já tem um entesouramento já básico para dar alguma coisa. Se ela tem inteligência. Se a intenção dela é boa, isso vai aumentar o entesouramento dela. Se ela souber conviver com os outros, ter bom humor, saber fazer assistência, ter energia positiva, acabou. Ela vai longe. Agora o dinheiro vem no fim. Mas ele também é indispensável. Porque de uma hora para outra, você tem aí, acontece um acidente, um problema de saúde, alguém que você precisa atender na hora. Como é que faz? Tem que ter uma reserva. Eu, por exemplo, nós tínhamos lá certas empresas do Rio. Agora, uma das empresas nossas era de entrega.
a gente tinha reserva de carreta. Isso aí a gente tem que pensar. Você já viu isso por aí afora? É muito difícil. Reserva de carreta bonitinha, pintadinha, limpinha. Só faltava perfumar a carreta. Agora, reserva, porque se faltava uma, tinha outra. Aqui não faltava. Então, tudo a gente tem que fazer essa previsão. E reserva. É uma necessidade para tudo. Agora, então, é uma diferença clara de o quanto a pessoa tem, seja financeiro ou for, e a condição dela como doadora. Porque às vezes a pessoa tem pouco, mas ela é muito mais doadora do que tem pessoas que têm até uma reserva boa. As pessoas que mais ajudam os outros não são as super ricas, não. São as remediadas. A maioria que você vai olhar por aí, quem faz mais assistência são os remediados. Entendeu? Remediada é o seguinte, está da classe média para baixo. Esse realmente é que faz mais assistência. Da classe média para cima, eles já estão tudo perturbados. O dinheiro já subiu a cabeça igual álcool. A pessoa está grogue, ela não sabe o que se faz. E você encontra às vezes essas pessoas reclamando da falta do dinheiro, de problema, e a outra que nem tem tanto, mas ela não só não reclama, como doa o que ela tem, o pouco que ela pode ali. Agora, outra coisa. Dinheiro, você sabe, ele leva para a avarícia, que é a avareza, que é o mão de vaca. Então, existe aquele negócio do père Grandet, que é o pai Grandet, que o Balzac escreveu um romance. Então, o cara só mexia com dinheiro em tesouramento, tipo francês. Agora, na hora que ele vai morrer, então chegou o cara para dar extrema-unção com o Jesus Cristo amarelo lá, de metal, sei lá o quê. Então chegou a perder. Aí ele viu assim, ouro, e morreu. Morreu feliz. Morreu com ouro. Isso é o romance do Balzac. É clássico. Alto nível. Então, por aí a gente vê, né? Obrigado. Então, veja, o dinheiro no seu bolso, ele é um dinheiro legal ou ilegal? Outra coisa, o dinheiro do seu bolso, ele é um instrumento inteligente ou ele é burral, do burril, de burroide? Veja bem, R$5 no seu bolso, R$5 no bolso dela, R$5 no bolso dele, não quer dizer que esses R$5 sejam iguais. Tudo depende qual a aplicação que você faz com isso. Vocês estão entendendo, né? Então, isso de ter muito dinheiro não quer dizer nada. E nem também ter pouco dinheiro não quer dizer nada. Depende de quem é. Não é o dinheiro. O dinheiro não faz o homem, faz as aparências. O dinheiro não dá felicidade. Ele tapeia. Valdo, dá para fazer uma prospectiva da economia no futuro Estado Mundial? Não, o caminho que nós pensamos é aquele que a gente já falou do para-direito, tudo isso. No Estado Mundial, a moeda vai desaparecer. Os processos de mais-valia vão ser estudados com mais calma. E outra coisa também, vai chegar um nível em que o problema de fartura, de uma riqueza média, vai superar tudo isso. Não tem mais ninguém para estar chorando, que está passando fome, que está precisando disso, está precisando daquilo. Porque a média de necessidades está sendo atendida com alto nível. Então, aí o dinheiro vai perder sua razão de ser. Mas isso, nós ainda vamos demorar, tudo indica, alguns milênios. Pelo meu cálculo. Agora, é lógico que isso pode acontecer em comunidades, tipo ilhas, entendeu? Aí a coisa muda de figura. Isso já pode acontecer desde já. Muita coisa já ocorre assim. As comunidades, então, específicas, dedicadas para aquilo, fora do capitalismo selvagem. Agora, o que é interessante nessa questão de dinheiro é que a hora de chegar num nível desse, acabou a esquerda, acabou a direita. Você entendeu? A política vai desaparecer, toda essa potência política que hoje tem para tudo. Por quê? As coisas vão ficar tudo organizadas, tudo mais certo. E o caminho é esse. Agora, a gente nota, por exemplo, que extrafisicamente, nas comunidades extrafísicas, a ideia dessas coisas todas já entrou em milhões de consciências. Ela já tem ideia disso.
Agora, o problema é materializar isso aqui. O senhor já comentou que a gente, quando estava no intermissivo, alguns de nós fizemos visitas a comunex que não tinham mais esse processo. Será que o senhor pode falar um pouco dessas comunex? Não, o problema todo é o seguinte, é a hora que todas as necessidades já foram atingidas. Agora você vai falar assim, mas ó, uma pessoa que é uma consciência, ela não tem necessidade de fome, de dormir, das coisas que tem, os apetites, as coisas animais, ó. Tem. Mas ela tem coisa pior. São as emoções, de saber das coisas, ver o que é que vai acontecer. Então, essas necessidades maiores, se elas são atendidas, é muito mais sério que aqui. Eu não acho, por exemplo, que essas necessidades humanas sejam as mais sérias. A humanidade está aí. Fala em bem, fala em honestidade, fala em assistência aos outros, amai-vos uns aos outros, está em milênios. Em nome desse mesmo processo de amai-vos uns aos outros, estão tudo matando uns aos outros. Tem guerra aí nesse momento, estão matando. Um religioso está matando o outro. Às vezes o próprio irmão, dentro do próprio país. O que adiantou? Esse é que é o problema. Então o problema todo é filosófico, é dentro da pessoa, é o modo de viver, o modo de sentir, o modo de reagir para assistir o outro. Esse então é que é o outro, é o semelhante. Esse é que é o verdadeiro camarada, é o irmão. Por exemplo, esse governo que está aí, ele está ajudando agora essa questão do assistencialismo. Isso é importante. Mas agora, está aproveitando a onda que o Brasil nunca esteve numa onda dessa há muito tempo. A onda econômica. Por quê? Deram tudo para os estrangeiros. Eles vêm agora estão aplicando dinheiro. Aquele Warren Buffett está ganhando bilhões com reais. Veja. Tudo aqui virou uma meca. Meca do dinheiro que eu estou falando. Então, é lógico que isso tudo melhorou. Essa fartura, um pedacinho vai para o povo. É lógico que vai. Sim. Então, esse governo atual está indo nessa onda. Ele está seguindo isso. Como diz o povão, sorte dele. Isso é ótimo. E sorte do povão. Muito bom. O ideal seria que todo mundo ficasse com a fartura cada vez maior no positivo. Isso é muito importante. Entende? Agora, vamos estudar o processo para cada um de nós ter um entesouramento consciencial e deixar que o entesouramento humano fique secundário, numa condição secundária. Porque muita gente pensa o contrário. Só pensa na parte física e esquece o processo consciencial. Agora, veja, a filosofia. Tem muita gente errada, só fica pensando na parte física. Eles não pensam que eles vão morrer. A ciência convencional, a mesma coisa. O cara não pensa que ele vai morrer. Ele fica estudando aí coisa secundária e não estuda ele mesmo. Como é que é isso? O cara está falando aí do processo do átomo, do elétron, um monte de coisa, com um charuto enorme na boca. Quer dizer, não dá valor nem para o corpo dele. Então, como é que é isso? O religioso é a mesma coisa. O cara está aí com um monte de paramentos, uma porção de coisa diferente dos outros, para mostrar que é o tal, numa liderança besta. Para quê? Por que esse requinte? Por que essa, vamos dizer assim, esse excesso? Está entendendo? Tudo isso é tolice. Só voltando na questão da política que o senhor falou, né? Que aí a gente não teria mais a política. Mas aí seria bom explicar não, que essa política partidária, né? Teria política geral, né? Porque essa ninguém pode. A ideologia. Outra coisa, o homem, antes de mais nada, é um animal político. E ele não pode deixar de ser isso. Nós, por exemplo, aqui, nós não somos, nós somos apolíticos e apartidários. Mas nós temos uma política educacional, nós temos uma filosofia de vida. Nós não somos besta. A pessoa que não é política, ela é um vegetal. Você está entendendo? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, as nossas instituições não estão aqui para fazer convite para ninguém. Mas nós temos que ser participantes. Eu recomendo que todo mundo vote na eleição. Isso é a democracia. Se a gente participar, é a democracia participativa. Então, nós temos que ver essas posições políticas da vida.
Tá certo? Eu perguntar dentro da seriaxologia, como que ao desenvolvimento da consciência que ela se torna ou large ou miserê? O que é que leva ela na... Geralmente ela sofreu algum trauma muito forte em vidas anteriores. No caso do miserê. Caso do miserê. Agora, uma pessoa que é large é porque ela viu os fatores de assistência como são superiores ao do assistido. Então ela quer ser assistente e não ser assistida. Agora, com o passar do tempo, a pessoa tem isso, nem que seja por intuição, por instinto. Ela leva isso com isso. É o caso do meu pai, meu caso. Desde pequena a gente... Está entendendo? E outra coisa, eu não reclamo da minha infância de nada disso. É aquilo que eu já falei. Se o Freud fosse estudar a minha vida, ele não ia ganhar nada. Não tem nada, mano. No entanto, você sabe. Você nasceu na mesma cidade que eu, sabe como é que é o nível lá. Na minha época era muito pior. Havia uma miséria no Brasil, o povo morria de fome. E eu perdi vários colegas do grupo escolar porque a ancilostomia saía pelo nariz, eles morreram. É a vida. E o miserê, no caso, é um trauma. É. Agora, o que eu vejo, a pior coisa que tem nessa questão do miserê é a pessoa, então, que ela é miserê, conserva aquelas coisas e tem um monte de gente passando aperto em torno dela. Isso é que é o difícil. Tá certo? Na minha terra existia um homem assim, na minha época, que é falado lá. Parece que toda cidade do interior sempre tem, né? O Marajá. Entra em campo, segundo elemento do trio Parada Dura. Tá certo? A ideia é só complementar essa questão realmente do large no miserê e a questão da assistência. Então, o large estar mais aberto para assistência, o miserê estar mais fechado para ela, porque o large, ele está fazendo mais assistência, e por isso ele está mais aberto. Não, ele é large por causa disso. E outra coisa, ele é capaz de fazer tudo isso porque ele não é escravo do dinheiro, ele não se preocupa com isso. Ele dorme na hora que ele deita. Você está entendendo? Uma pessoa que é miserê, ela não dorme. Se está faltando alguns caraminguás, alguns vinténs, alguns tostões, ela não dorme. Agora o outro não, ele não liga para isso, o dinheiro não é problema. Ele sabe superar aquilo. Agora tudo é um processo, essa autossuperação depende da autoconfiança. O que a pessoa tem confiança no seu pulso? Está entendendo? Tem personalidade. Isso é que falta. Então, a pessoa ela não tem receio, não tem medo, ela está mais... ela está de bem com isso, ela está tranquila nesse sentido, ela sabe que ela pode fazer dinheiro a hora que ela quiser. É isso. Agora, outra coisa também. Quando você faz um pé de meia, você perde todas as tolices ou ideias, vamos dizer, do tolicionário, como eu chamo, que é o dicionário de tolice que tem na cabeça dos outros. Então, por exemplo, você chega num supermercado, fala assim, não, se eu quiser, eu tenho dinheiro, eu compro tudo aqui. É o tal negócio. Chama minhas carretas, põe tudo dentro, eu vou levar para casa. Isso não interessa mais. Então, é aquele negócio. A hora que você tem muita coisa, aquilo perde a razão de ser. Mas isso é só quando a pessoa tem autoconsciência do assunto. É igual aquele caso do incentivo, do estímulo. A pessoa tem que ter garra. Entende? Se ela não tem motivação, não adianta nada. É o que eu já falei, o caso da criança, por exemplo. Ela está colecionando um álbum de figurinha. Então, aquilo está dando um trabalho danado para ela e ela está agitada. A coisa mais importante é essa dificuldade para arranjar as figurinhas para compor o álbum. Agora eu chego, compro todo um monte de figurinha lá das balas, o diabo, e preencho o álbum todo e chego para ela e dou. Pronto, inchou o coreto. Aquilo morre na hora. Acabou o entusiasmo, o estímulo, tudo desaparece. Está entendendo? Então, o problema é a mesma coisa. A hora que você alcança um determinado nível, você não fica mais chupando no dedo. Bolas, que gravata bacana, mas que valor enorme. Bolas, esse melhor, no sexo. Negócio muito caro.
Aqui tem uns nomes aí, né? Várias empresas de São Paulo que são caríssimas. Mas o cara chega nesse ponto, não interessa mais nada. Grife, isso é besteira. Vamos ver a funcionalidade das coisas. Então, isso é o large. Essa postura, miseria, é uma postura de insegurança, então. Total. Basicamente, a insegurança da pessoa com relação à firmeza. Mas agora eu digo para você, em matéria de imperfeição, ou em matéria de erronia, matéria da pessoa ter desvio, a maioria é insegurança. Por quê? Devido à imaturidade, devido à inexperiência. É a consciência que ainda não suou sangue o suficiente. Não se alterou N vezes nesse aspecto. Então, nesse aspecto. E outra coisa, ela às vezes ainda não viu o lado mais importante do assunto. Ela está dentro de uma moldura, na parte periférica, secundária. Fica presa a observar uma almaia, em vez de observar a interação grupo-carne. A ilusão toma conta dela. Entendi. Professor Val, se Sim. tiver uma situação assim, ó, a pessoa juntou dinheiro há muito tempo para comprar um carro, e o vizinho dela, de repente, fica doente, vai precisar de muito dinheiro para pagar uma cirurgia. E ela sabe que se der o dinheiro para o vizinho não vai poder pagar de volta. Se ela é inteligente, ela deve dar o dinheiro. Porque ela depois vai acontecer alguma coisa que ela vai receber o dobro daquilo. Eu já mostrei isso para várias pessoas na vida. Tudo depende da qualificação da intenção. Isso é muito sério. Qualificação da intenção da pessoa. Assistência, gente. Quem dá está recebendo mais do que quem recebe. Vamos entender bem isso. Agora, a questão do Estado Mundial já foi tocada aqui agora há pouco. Eu queria saber o seguinte: existe essa ideia vem do extrafísico, parece. Agora, você tem algum informe de não, que essa ela não ideia vem da extrafísica, ela vem da antiguidade também. Mas filosoficamente mas falava aqui nisso. também como pergunta. Mas o problema é que tem uma base humana nisso aí. Agora, existe uma base de outros planetas que já existe isso para... É lógico, não tem novidade nenhuma aqui na Terra, né? A não ser, o que é que eu falo que tem? Só tem uma ciência que é nova na Terra. Até é bom a gente clarear aí para quem está ouvindo a primeira vez. É a neologística ou neologia. Essa é que é a novidade, porque o resto tudo tem novidade nenhuma. Que você pode criar um nome aí que não tem. É furufufu. Pronto. Eu sei, mas é uma coisa nova. Essa perspectiva do Estado Mundial é baseada também em experiência de outros planetas, quer dizer, é uma perspectiva, vamos dizer assim, líquida e certa. Não, o problema é o seguinte: dentro da evolução da consciência, dos planetas e do próprio cosmos, essa parte da dimensão intrafísica, essas consciências todas sabem o que já aconteceu em outros planetas, em outras condições. Então elas sabem fazer uma perspectiva direitinho do que vai acontecer. Então o Estado Mundial é inevitável. Entende? Eu não acho, por exemplo, que eles vão soltar uma bomba atômica e acabar com isso antes do Estado Mundial. Não. Vai ter Estado Mundial. Mas isso provavelmente, por exemplo, nos cursos intermissivos, por exemplo, provavelmente deve haver... Eles falam, mas falam lá de uma maneira mais séria, porque eles falam preocupados com o momento atual da evolução. Então, é você melhorar você mesmo e não esperar que o Estado Mundial apareça daqui a alguns milênios. O negócio é viver a coisa já. O Serenão faz justamente isso. Ele se antecipa. Ele é um exemplo, é um modelo. Ele dá um exemplo, é um espelho. Isso é que é importante. Tem lógica? Agora, esse Estado Mundial ele vai ter uma base também, além de econômica, cosmoética, cultural, etc. Mas ele vai chegar num ponto, vamos dizer, a distribuição de renda, vamos dizer assim, vai ser pura. Não, vai ter um colegiado, vai dominar tudo, acabou. Não precisa disso. As pessoas vão poder cuidar mais de si mesmas, de cuidar uns dos outros. Não precisa estar preocupando demais tanto com a sobrevivência. E vai extinguir a concentração de renda, é lógico, mas... Não, tudo isso some. Uma vez você falou toda também... a bobajada da supereconomia, macroeconomia, essa besteirada toda, que eles falam que o Brasil tem 186, não é isso? Milhões de economistas. Eu, por acaso, sou formado em economia, mas
Eu sei. Agora tem muita gente que chuta, né? Mas, Pois é. inclusive os economistas. Faz Agora é o parte. seguinte, essa base, né, também econômica, a base do Estado Mundial, ela vai ter, em termos políticos, a política econômica e a política, ela vai ser aproximada, que você falou, de um tipo de não aquele comunismo. É o comunismo. É o comunismo. É o socialismo avançado de alto nível. É uma democracia óbvia, prática, teática. É esse que é o caminho. Nós estamos caminhando para isso e isso é inevitável. Nós vamos acabar chegando E lá. aí vai ser o verdadeiro comunismo, porque o comunismo que ocorreu, né, nesses países não houve nada de comunismo. Foi Não, capitalismo tudo de isso é Estado, Nós já ditadura. falamos aqui. É muita bobagem que tem. Não é nada disso. Ok, obrigado. Sim, senhor, Dom Gabriel. Oi. O que houve? Eu queria entender assim, ó, pegando uma pessoa que não tem muito dinheiro, que nem você contou que era na sua infância. Como é que diferencia? Dá uns exemplos de comportamento. De uma que é large e outra que é miserê, mas as duas não têm muito dinheiro. Como é que é? O caso todo é o seguinte: essa miserê vai sofrer porque não tem o dinheiro. A Lars não vai. Ela sabe conviver. Ela sabe sobreviver sem isso. E aquilo não interessa para ela. Ela sabe remediar. Entendeu? É o caso. Por exemplo, alguns Eu, por exemplos. exemplo, eu nunca me preocupei com o processo de dinheiro. Mas você tem que lembrar que na minha infância eu comecei a entregar marmita e ganhava dinheiro aos 5 anos de idade. Por exemplo, Eu tive carteira assinada, veja bem, aos 16 anos. Como é que é isso? Hoje em dia parece que é até contra a lei, as leis mudaram. Mas eu comecei a trabalhar oficialmente aos 16 anos. Sendo que eu já estava trabalhando antes, uns 3 anos sem ganhar nada, só para pagar meus estudos. pegando um exemplo. Uma vez você contou um caso que você estava lá com muita fome, você comia mais era banana, porque enchia e tal. Foi. Deveria ter outras pessoas nessa condição. Como é Sim. que era o comportamento seu e da pessoa que era mais miserê? A maioria, eles me colocaram o apelido de Tostão e Vintém, que não valia nada. Então era abaixo pode track, como nós chamamos. Não tinha valor nenhum. É aquilo que em inglês se chama underdog. Mas, o que eu fiz? Eu comecei, em matéria de estudo, eu já li mais, já estudei mais, que a minha mãe me ensinou, antes daquela turma lá, a ler e escrever. Eu comecei, então. Tinha que fazer um reforço de qualquer coisa. Não, eu te ensino isso tudo aí. Agora, você me dá aí um queijo cabacinha. Não, me dá uma caixa dessa de doce para pagar. Porque senão eu não vou perder tempo com você. Tudo rico. Eu estava pouco ligando para isso. Tudo é filho de fazendeiro. Você sabe, Uberaba, né? A terra da fartura em matéria da agrimensura, o processo de alimento, fruta. Tá, e aí colocando uma terceira questão, que aí teria então pessoa large, miserê, e quando, por exemplo, a pessoa é desligada, no caso desse, que aí vem aquele que era... A pessoa que é desligada, ela ela é patológica, né? Ela já está doida, né? É alienado. O cara que é desligado, que não liga para nada, ele é alienado. E ele tem, por exemplo, dinheiro e tal, mas... Mas isso não interessa. O dinheiro para ele também nem deve estar olhando isso. Uma pessoa que sai fora dos eixos da própria vida já é um problema psiquiátrico. Então, no caso, essa questão que você falou de autoconfiança. Quer dizer, a pessoa não tinha dinheiro, mas sabia que era possível chegar lá. Mesmo E outra coisa, essas pessoas, quando têm muito dinheiro assim, igual que tinha lá, estavam pouco ligando para aquilo. Cuidava mais de futebol. Está entendendo? Mas não ligava para o estudo, nem nada. É tanto que a maioria desses só nunca apareceu. Agora, depois de 60 anos, eu não lembro de nenhum dessa época, desse povo que era rico, do ginásio, e lá também da minha própria internato. Eu tive internato. Eu não lembro de ninguém que apareceu, que deixou um nome. Você está entendendo? Por quê? Empurraram com a barriga a vida. Repetido mais uma vez, é aquilo que eu chamo de auto-inércia. Perderam a oportunidade. E naquele momento que você estava lá com dificuldade, você usava como elemento de autoconfiança. Você pensar nos teus trafores, ou você também pensar assim... Não, eu só pensava, eu tenho que estudar aqui, vou superar isso, vou fazer a minha profissão, vou ter meu pé de meia, amanhã eu vou ajudar aqueles que estão passando o que eu estou passando. Essa que era a minha ideia. E eu já comecei a fazer assistência desde aquela época. Está entendendo?
A gente fazia assistência, tipo Bolsa Família, esse negócio todo. Quantas instituições que eu trabalhei com isso tudo? Só de ambulatório, eu fundei 8. Em instituições específicas. Ambulatório médico. Um monte de coisa nesse sentido. A gente trabalhou em muito lugar. Entende? Tá. Val, como é que você vê a condição da pessoa que doar energia ela até topa, mas meter a mão no bolso ela não é muito... Não, a gente tem que compreender e ver se ela é boa de energia. E dizer para ela, assim, ó, você vai melhorar a qualidade da sua energia se você não ficar tão miserê. É uma saída. Às vezes ajuda. Precisa de ver o nível de doentio do processo do miserê, da avareza. Porque tem gente, você sabe, intelectual aí, ó, o Brasil mesmo fala muito de certos políticos que são intelectuais, que não paga nem água mineral para o amigo. Tem disso, isso aí sabe. Pois é, até presidente desse jeito, eles falam muito isso aí. Existe isso. E tem outros que querem ser presidente também, que já falaram que são assim. Agora, veja, isso às vezes até é bom, né? Se o cara vai entrar miserê desse jeito, pode ser que vai segurar as contas, não vai, né? Vamos dizer, esbanjar tanto, sei lá, né? No Brasil hoje está tem gente de todo tipo, para ver se melhora. Nós estamos numa fase aguda. Agora, outra coisa é o seguinte, como é que você vê, até que ponto você ajuda uma pessoa com dinheiro? Você já tentou ajudar uma vez, a pessoa se desorganizou, você procurou, além de ajudar financeiramente, dar as dicas, como ela se organizar em termos de vida, processo... Olha, o processo todo é acabar com o assistencialismo, é colocar assistenciologia. Então, não dá para a pessoa, um peixe todo dia. Ensina ela a pescar, aquela velha história da economia. Agora, só isso não adianta. É a pessoa ver qual é o nódulo, qual é o fulcro, a coisa mais séria que desencadeia aquele problema dela. E fazer ela se conscientizar daquela realidade. Como é que ela supera aquilo? Então, às vezes, não é só mostrar, pescar. É dar uma visão panorâmica, a pessoa anotar tudo. Ó. Vamos fazer um programa para a sua vida. É a conscienciometria. Então, o problema conscienciométrico é da conscienciometria. Estabelecer uma programação, uma planificação para a pessoa. Ó, seu caso hoje, o melhor é isso, caso disso. Por exemplo, a Kátia estava falando lá da pessoa que ia comprar um carro. Eu, nas minhas empresas, a gente tinha que conversar muito com os funcionários para ajudar. Agora, o que se passava? Tinha funcionário que tinha 5 filhos. A gente tinha que sustentar ele, a mulher dele, mais 5 filhos, e às vezes tinha algum agregado, algum adventista da família, parente, parentela. Agora, o que se passa? Uma pessoa dessa chegava e já queria comprar um carro. Assim, ó, você tem que comprar em primeiro lugar, arranjar um jeito de você sustentar seus filhos. A primeira coisa, então, você tem casa própria? Não tem. Vamos arranjar uma casa própria para você. Carro, pega o ônibus, pega o metrô, dá um jeito na vida. Mas agora, primeiro, pelo menos uma casa, para todo mundo ficar ali junto, não tem problema. E nada de carro na pirandeira, onde é que vai derrubar tudo, aí dá uma chuva, leva todo mundo. Então, isso tudo, a gente tinha que explicar para ver quais eram as prioridades na vida da pessoa. Muita gente melhorou, assim. Então, a verdadeira assistência é isso, é assistenciologia. É você conversar, ver a filosofia de vida melhor dentro daquele nível de existência da pessoa. Isso às vezes ajuda. Você falou, tem pessoas que quando saem dos fatos da sua própria vida, já são casos psiquiátricos. Eu queria entender melhor em que consiste, o que é a pessoa sair dos seus próprios fatos? O problema dela, por exemplo, ela é totalmente lelé da cuca. Ela não tem uma orientação para a vida dela. Ela não tem filosofia de vida. Então, é um robô. Ela está sendo levada pelo vento. Então, a vida dela é uma anarquia. Ela é desorganizada.
Você sabe, tem muita pessoa assim. Às vezes, os que sustentam são os parentes, os amigos. Tem muita gente desse jeito. Então, essa pessoa precisa de ter uma orientação, pelo menos psicológica, para ver como é que ela anda na vida. Entende? O caso é esse. Qual a melhor política? Emprestar ou doar o dinheiro? E se for doar anonimamente, é melhor? Como ficaria isso? Olha, depende de cada caso. Em Boston, um caso que eu te falo qual é o fator. Isso varia o infinito. Às vezes a gente tem que estudar muito, com profundidade. Agora, a melhor coisa que tem é o seguinte: qual é o nível do seu conhecimento daquele assistido? Você conhece a pessoa até quando? Que tamanho? Qual a profundidade? O seu foco de observação da sua abordagem abrange tudo? É uma visão panorâmica da vida da pessoa? Senão não adianta. Não adianta ser assim, ajudar de qualquer maneira a trabalhar bem. Por exemplo, esse caso que eu estava falando de 30 mil, eu conheço a pessoa, é mais velho que eu, me ajudou demais. Está entendendo? Eu sei tudo o que é que tem, o que é que tem hoje, como é que é. Tudo muda. Então, a gente tem que ver aquela panorâmica do conhecimento da área assistencial que você está atuando. Isso é muito importante. E a questão da doação anônima, professor, ela é um melhor caminho se você tiver que doar? Depende também do caso. Às vezes, conforme o caso, é melhor. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque quem vai receber uma doação anônima precisa ter cuidado. Devido aos processos da lavagem de dinheiro. Se acontece isso, você vai se acompliciar com alguma maracutaia que tem por aí. O Instituto aqui, que era internacional, que sempre foi internacional lá no Rio, eu tive um monte de propostas, você está entendendo? De lavagem de dinheiro que a gente teve que recusar. É aquilo que eu chamo de omissão superavitária. Você tem que deixar aquilo para lá. E eu não estou falando aqui daquelas cartas da África, não. Eu recebi duas. Aquelas que te colocam rico, dessa semana para outra você fica rico. Milhões de dólares. Você representa aqueles caras que vêm da África para fazer maracutá e lavar dinheiro aqui. Eu recebi essas cartas. Essas cartas tem na internet, o povo já sabe como é que é isso hoje. A primeira vez que eu recebi foi uma surpresa para mim. A coisa tão bem feita, sabiam tudo a respeito da minha vida, o negócio todo, o que era. Está vendo? Agora, recentemente, faz um ano e pouco, mais ou menos, eu recebi uma segunda, de um outro país. Eu já recebi de 2 países diferentes. Entendeu? Agora, em parte, é porque o nome da gente aparece, às vezes, nesse SUS-RU, um lugar desse, a pessoa lê lá alguma coisa a respeito, mas não, esse nome tem ligação internacional. Ele deve ser bom para mexer com essa história. Entendeu? Agora, conosco, o povo tinha me procurado porque tem a palavra internacional em todas as instituições nossas. Então, isso é uma abertura econômico-financeira para eles. Então, a lavagem de dinheiro tem que ser vista seriamente nisso. Senão a pessoa vai se acumpliciar com o erro dos outros. Entendeu? Professor, tem uma outra questão, é outro tema aqui. Saiu uma notícia sobre embrião que ficou congelado por 8 anos. E que a pessoa conseguiu produzir um neném, uma criança. Aí até a mãe da criança, ela falava o seguinte, que não poderia ter esse negócio de usar o embrião para pesquisa científica, porque afinal de contas, se depois de 8 anos nasceu a criança, já tinha vida no embrião. E eu sei que é um negócio meio complicado isso, mas o que o professor sabe sobre isso? Não, eu acho que a gente tem que fazer pesquisa e tem que fazer. Por exemplo, as células tronco. Eu acho que deve fazer pesquisa com isso o mais depressa possível para ajudar os outros. Nós temos que favorecer o maior número de pessoas. Dos males, o menor. E deixar dessa bobajada, essas tolices, essas infantilidades, de muito problema religioso, místico que tem por aí. É muita tolice que tem em torno disso. Eu abençoo, todo mundo tem essas ideias, tal, mas deixa para lá. Isso é bobagem, besteira. Mas do que o professor viu, já tem alguma ideia de existir uma conexão de uma consciência com o embrião que vai ser congelado ou não? Olha, isso aí é uma coisa que deve ser estudada. Cada caso é um caso. Você tem que lembrar que tem cadáver que às vezes fica lá com o cara que transformou. E você sabe,
Aquilo não tem nada que ver se a natureza do terreno, do local que ele foi colocado, conservou o cadáver. É ele, com as energias dele, que está preso ao processo do corpo. Agora, é esquisito a hora que o cara fica preso e o corpo vai se alterando todo. E ele está preso. Eu vi isso fora do corpo. Você sabe, às vezes, se fecha bem hermeticamente uma tumba no lugar adequado, às vezes não tem. O corpo passa aí 50 anos, você vai abrir, o corpo está praticamente do jeito que foi enterrado. Essas coisas existem. E a pessoa morreu mesmo, atirou um cadáver. Professor Valdo, qual que é a orientação para uma pessoa que era rica e perdeu tudo, ela se reorganizar, ela se... Olha, começar na estaca zero, numa boa, com fair play, sabendo que quem é rei, ou quem foi rei é sempre majestade. Saber que ela consegue superar a situação dela. Mas numa boa. Não pode ficar com deprê. Depressão não leva a nada, é um negócio negativo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma das maiores provações sociais que uma pessoa tem, que eu já vi em alguns casos, é aquela pessoa que é riquíssima, de uma hora para outra, ela perdeu tudo e foi para o miséria total. E ela não está preparada para isso. Aí é uma revolta danada da pessoa e desespero. Essas pessoas, quase sempre, a gente tem que fazer assistência para evitar coisa pior. Né? Ela não só acabar com a parte econômico-financeira, vai acabar com a própria vida. E tem muita gente que, por muito menos, suicida. Né? Então, tudo isso é o quê? É aquela pessoa que os americanos chamam, é o naive. Ele é ingênuo. Ele é inexperiente. Ele não tem noção. Cada uma tolice qualquer vai embora. E a vida não é assim. A vida é preciosa. A gente tem que valorizar a vida nossa, o que nós estamos fazendo aqui, o corpo que a gente tem. Isso é muito sério. Mas então, Rosa... Professor, vou falar a casuística. É o seguinte, uma consciência em parações, ela é obrigada para vir, ela deixar tudo para trás, o seu pé de meia. Não é o seu pé de meia, ela traz o pé de meia. Mas ela não tem. Que negócio é esse? Não pode. O que há? Ela vem para cá para você, para você atendê-la. Então. Eu vou relatar. Ela não pôde trazer, ou ela vinha, ou... Então ela tinha que optar. Ela sempre vai ter uma parte do pé de meia. Tem uma aposentadoria, né? Então. E vive, realmente desceu, digamos assim, bastante degraus do seu nível econômico, vive mais ou menos harmoniosamente, mas com baixo poder aquisitivo. Mas para que ela possa recobrar o seu pé de meia, vai levantar tanta poeira, então ela pergunta, seria válido, ela ainda teria condição de levantar de novo, assim como o senhor levantou, doando tudo que tinha, ou assumir essa coisa de tanta poeira que vai levantar? Levantar a poeira não. A pessoa pode fazer tudo com dignidade, alto nível, sem influir negativamente em ninguém. Depende do que ela vai fazer. As oportunidades que nós temos na sociedade são imensas. Então, se a gente for falar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde domina esse capitalismo selvagem, é mais fácil ainda. O processo todo é um problema de aplicação econômico-financeira. Então, com um pouquinho de inteligência, a pessoa vai longe. Uma pessoa vai começar a entender o que é a leitura de um balanço de empresa, ela vai longe com isso. Outra coisa, uma pessoa que conseguir comprar debêntures de alguma firma que ela examinou bem, ela vai longe, em pouco tempo. Eu colocou que entesourar não seria só entesourar dinheiro. Essa pessoa acha que tem um bom tesouro de outros tesouros que não sejam... Todo mundo tem. Dinheiro. Primeiro, ela tem saúde. Aqui, então... Ela tem saúde relativa. Ela consegue andar. Está ótimo. Sim. Então, não vale a pena levantar tanta poeira. Não, às vezes vale a pena. Depende do que você está falando de poeira. Por exemplo, passaram a perna na pessoa e tem que levar o negócio para a justiça.
E eu sou favorável, que em alguns casos tem que ir para a justiça. Barra do tribunal. Vai lá. É um processo de justiça sério. Por quê? Às vezes está envolvendo outras pessoas, que não é só você. Você está lá no meio. Às vezes tem crianças no meio. Isso tem que ser defendido. Não é tem esse negócio de levantar poeira, não. Advogado, juiz, magistrado, tribunal, existe para isso. Agora, é lógico, que o ideal é sempre fazer acordo. O ideal é não precisar de tribunal nunca. O ideal é nunca você passar pelo BO da polícia. Eu não sabemos disso. Mas, às vezes, é necessário essas coisas todas para ver como é que é. Entende? Embora que levante alguma coisa. Não, poeira, minha filha. A vida precisa levantar poeira. Uma pessoa vem para Foz, eu já falo desde já. Vem para cá, que aqui a poeira é levantada todo dia. Vermelha. É o chamado, né, calcanhar vermelho. Que é igual na minha terra. Monte Carmelo também é assim. Calcanhar vermelho. Hoje de manhã, 8 horas da manhã, eu estava aqui, vendo, estava um silêncio absoluto. Primeiro, saiu um carro preto daqui, atravessou, foi para o discernimento. Depois veio um carro moderno, todo metálico, brilhando, desceu do discernimento para cá. 8 horas da manhã. Então comecei a pensar, bolas. Aí eu comecei a filosofar a situação da natureza, né? Então cheguei à conclusão no CAEC, aqui no discernimento, existem 3 fases no dia, com referência aos voadores. De manhã são os pássaros, à tarde são as borboletas, no anoitecer são os mosquitos. Hoje tinha só pássaros, de tudo quanto era jeito. E fazendo barulho, algazarra, passando de um lado para o outro. Entendeu? Agora, de manhã, pássaro. De tarde, borboleta. No anoitecer, mosquito. Vocês escolhem o que vocês querem. Esses são os voadores do CAE. Voador aqui não é cheque voador, não, hein, gente? Vamos entender. A gente está falando em economia, estou falando em voador. Sim. Quando você fazia os atendimentos, tanto aqui ou quando você fazia na clínica médica, queria assim que você desse 5 variáveis, pelo menos, que você analisava rapidamente para distinguir uma pessoa de se ela ser large e miseria, mesmo que às vezes ela não tocasse no assunto financeiro. O que você fazia naquela hora? Por exemplo, chega uma pessoa, está muito mal vestida, até suja, e você sabe que ele é dono de 3 fazendas, ele é miserê ou ele é large? Você analisava a roupa. Estou dando um perfil. Por aí você já tem uma ideia. Por exemplo, você ia analisar a questão de energia. Às vezes você só... Sei, mas às vezes não precisa. Só de olhar para a pessoa, você sabe. O jeitão. Entendeu? Você, por exemplo, você está muito limpinho hoje, com o cabelo cortado, a barba escanhoada, tudo arrumado. Você está parecendo um latte. Tá bom. Tá bom. Você já viu como é que ele está limpinho hoje, tudo limpo? Está parecendo, né? Tá bom, né? Ele até ficou mais bolso depois que cortou a barba. Tá parecendo. Não é isso? Hein? Ah, é por causa de sábado. Tem que tomar banho. É isso. Mas assim, outras variáveis, porque às vezes você, eu já vi assim fazer isso, faz uma análise muito rápida, não tinha muito tempo. Mas aí, eu sei que você entra vários recursos. Gabriel, existe uma série de viés que eu não posso esquecer, nem querendo. Que a vida você vai acostumando e vê as reações que você tem perante os outros, situação. Mesmo que eu queira esquecer disso, não tem jeito. E tem certas coisas que a minha memória conserva aquilo e não dá para esquecer. É o caso ali, ó, daquele meu amigo. Ele chegou, falou umas coisas aí, a minha mulher viu e falou assim, olha, tem um rapaz aí que viu um negócio, tá, que foi lá falar com você. A hora que eu encontrei com ele, não, você é meu amigo, conhecido, qual é o problema? Ele, há 2 anos ele esteve aqui, ele mudou a vida dele toda, em 2 anos. Agora, quando ele chegou aqui, ele estava entregando barato. É bom você virar para lá e mostrar quem é você. E
toda pessoa large, então, ela é bem assistida ou não? Ela pode ser bem assistida e pode não ser. O que adianta uma pessoa large que faz, aparentemente ela é large, mas ela está fazendo assistencialismo para fazer demagogia, o populismo para tapear todo mundo. Tá, mas aí você não falou... adianta nada. Tem que saber com profundidade se a pessoa é real ou não é. Tá, mas aí no tempo que você falou que aparentemente ela é large. Então, na verdade, ela não é large. Sim, mas agora você vai saber por causa da aura dela, as energias. Então, isso que eu queria saber. Então, na hora que você vai fazer essa classificação, é large ou é miserê? Então, ou seja, o large é bem assistido. Agora, tem coisa que você não sabe, não. Às vezes é difícil. Principalmente com mulher. Mulher é mais difícil de interpretar do que homem. Por quê? Por causa do bioliparo, lá da Miriam. A pessoa vai e muda o perfil, entende? A aparência. Bioliparo. Salão de beleza. Deve decidir com calma. A pessoa que fez a primeira vez, ela vê de salão de beleza, decidir com calma. Isso aí é que entra energia, vê a aura, vê exame, faz umas perguntas cretinas bem pontuais em cima do assunto. Às vezes você quer saber. Essas perguntas dependem do caso. Pergunta uma coisa séria. A pergunta ali, ó. Raio laser. Lá em cima. Entendeu? Nó gordo. Pega o buzílio da pessoa. Entende? Entendi. Então, Ricardo. Professor, na seguinte situação, em que houve um divórcio e se determina que se pague uma pensão para o filho mais novo, e por ser uma pensão boa para uma pessoa jovem, essa pessoa acaba não se desistindo, abdicando de faculdade, emprego, coisas desse tipo. Assim, fica jogada nas cordas, digamos assim. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? A primeira coisa é essa pessoa manter a situação que ela pode até quando conseguir, e a hora que ela conseguir montar algum processo de capital dela, ela voltar a estudar, levar a coisa para frente. Mas agora, fez besteira, está pagando o problema. Na hora de casar, a pessoa tem que olhar que amanhã pode ter um divórcio. Essa pessoa não pensou nisso. Na hora de ter um filho, lembrar que filho é um investimento pelo menos de 2 décadas. O povo não pensa nisso. Vai tudo no entusiasmo. Isso é um problema. E outra coisa, existe muita mulher que faz um negócio de casamento. Até hoje não existe isso. Ficam procurando o melhor partido, um bom partido, etc. para fazer o negócio. Tudo tem que ser levado em consideração. Nesse caso, o problema seria no casal, digamos assim. Mas no problema todo da pessoa... divórcio, a culpa é dos dois. A responsabilidade é dos dois. Não existe divórcio que a responsabilidade é só de um. Você pode falar, não, esse tem mais atenuante, aquele lá tem mais agravante. Isso pode acontecer, mas todos os dois têm responsabilidade. Aí tem que examinar o caso e ver o que faz. Tá certo? Agora, gente, eu queria mostrar aqui para vocês alguma coisa aqui da prestação de serviço, das coisas em geral. Sobre a politicologia, eu queria dizer que tem um neofenômeno, quer dizer, um fenômeno novo que está acontecendo atualmente em vários lugares, que é o presidente part-time. Isso é muito engraçado isso aqui. Já tem gente que já viu isso. Eu falei nisso já faz alguns meses, agora já tem gente que já levou isso, já estão falando. Então, o presidente part-time, você sabe o que é o emprego, o serviço part-time? Então, veja, na Rússia, o camarada que foi eleito lá é part-time. Já colocaram até a Mariosca, com o Putin por dentro e o cara de fora. Então, você tira a Mariosca e aparece o Putin lá dentro. Quer dizer, é eminência par. Isso na Rússia. Em Cuba, o nosso amigo lá passou, né, o amigo de vocês que eu estou falando, passou, né, a ditadura dele para o irmão. E o irmão está falando que sempre tem que escutar ao part-time. Isso é em Cuba. Agora, na Argentina, a nossa amiga, que é a presidente, ela só aparece no palácio por volta das 16 horas da tarde, às 4 horas da tarde. Está falando aqui. Da Casa Rosada. La Casa Rosada.
Ela trabalhou apenas 34 dias desde que assumiu. Isso aqui, ó, é no dia 11 de fevereiro. Eles estão falando. E eles mesmos falam. A Argentina tem presidente part-time, diz mídia. Agora, nos Estados Unidos, nós já temos lá uma candidata que é chamada Hillary. Você já viu falar na Hillary? Hillary é o nome que ela arranjaram nos Estados Unidos, a Hillary. A Hillary. A Hillary é o Bill Clinton com a mulher. A Hillary. Então fez Hillary. Eles estão chamando de Hillary. Então, olha, só aqui nós temos 4 lugares de part-time. É estranho, né? É o abuso dos processos. Como é que o povo está aperfeiçoando o jeito de passar rasteira, né? Mas parece que o Obama está na frente, né? Obama para o Ibama. Entendeu? É aquilo que eu estava falando. É importante isso aí. Agora, não é o Osama para o Ibama, não. É Obama. Pois é. Mas esse já caiu, né? Ele não está com tanta força mais. Eu estou falando a questão na ponta. Agora, ó, uma outra coisa. Apareceu uma arma lanterna que causa cegueira, tontura e náuseas temporárias. Eles fizeram agora uma arma lanterna, só de luz. Isso é a última em matéria de arma. Agora, eu queria mostrar para vocês, dentro da criminologia, como é que as réus estão chegando. Eu vou só falar alguns casos de criminologia, desses mais bravos, recentes. Mãe belga mata seus 5 filhos a facada. Isso é na Bélgica. Vocês não ficam pensando que é na África, não. Na Bélgica. Estados Unidos prende mulher que colocou bebê em micro-ondas. Vocês já viram. Eles aqui não estão perguntando se ela ia comer o bebê depois. Irmãos menores matam outro irmão a pauladas em Pernambuco. Aqui já é no Recife. Tá certo? Isso é de agora, recentemente. Menina de 15 anos é acusada de tentar matar a mãe com chumbinho no feijão. Colocou chumbinho no feijão. Agora vejam. As réus estão aí. O caso não é fácil. É aquilo que eu falo sobre o processo de mãe, pai, mãe, filha. Não é fácil. Filho e mãe. Tem gente que é doido, né? Tem gente, você tem que lembrar que tem muita mulher dessa que fica perturbada. Agora, aquilo já vem um drama, já de muito tempo, e acabou culminando uma condição dessa. É tudo uma pena. Agora, tudo a gente tem que ponderar, fazer reflexão. O problema ideal seria esse. Eu acho que devia de ter mais, assim, divulgação do que uma pessoa refletir a respeito do tempo. Não é fazer meditação, não, porque isso é besteira. Isso aí ajuda muita gente, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando é refletir, ponderar, para ver aquilo que é essencial, o que vale a pena, qual o prioritário. Isso, às vezes, é bom para a pessoa ficar mais consciente, mais madura, mais apta para decidir as coisas da vida. Eu penso que devia ter mais escola para isso. Eu acho, por exemplo, que a psicologia, a própria consciência terapia, devia entrar mais nisso, para orientar as pessoas do ponto de vista de decisão. Então, por exemplo, não de fazer empreendedorismo, arranjar dinheiro, não é nada disso, mas decidir certos momentos críticos, como é que a pessoa vai fazer. E nada de apelar para processo de religião, apelar para muletas. É a pessoa pensar por ela o que vai fazer, ela ponderar, ela refletir. Eu acho que de ter curso especializado para isso. E muitos cursos que eu dei, vocês sabem, eu dei centenas de cursos. Dei milhares de palestras e conferências. Mas, algumas vezes eu cheguei a falar nesses assuntos. Mas eu acho que precisa de fazer cursos seletivos, específicos, de alto nível, para mostrar isso aí. A PEC já está entrando nisso.
o processo da CONSA, etc., tal, e outros mais aí, já estão vendo isso pela conscienciometria. Mas eu acho que tinha que expandir isso mais, do ponto de vista prático. Você não acha, Omar, que tem sua razão? Fazer o povo pensar, ensinar a pensar melhor. Eu acho que falta isso. Ensinar a pensar melhor. Sem nenhuma lavagem cerebral, sem querer convencer ninguém, mas mostrar, informar, apontar o caminho melhor. É o senhor problema. Eu, por exemplo, vocês olham que eu tenho essa preocupação o tempo todo, naquilo que eu falo. E esse é que seria o ideal. Um curso para a pessoa melhorar o nível de reflexão que ela tem. Isso é o ideal. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem que hoje é sábado. Não tem eleição. E que amanhã é domingo, nós estaremos aqui nesse salão com Omni Exposição, que é o tema que nós vamos estudar. Agora, eu queria perguntar aí, se alguém fez revisão desse texto de hoje, para a gente anotar. Pode vir, por favor. Aqui na etimologia, você não está colocando quando surgiu a palavra teosalização, que geralmente vem no verbete. Ah, não tem? Não tem. O que é que você está falando? Na etimologia. Sim, mas o que você quer? A época, a data de quando surgiu a palavra. Não tem, não sabe. Ah, tá. Tá bom. Ok. Falta data mesmo na etimologia. A gente não pode forçar a barra. Qualquer coisa eu falo foi no dia do seu nascimento. Que você é um tesouro para a gente. Mas agora eu queria perguntar, hoje tem algum recado para ser dado aqui, alguma coisa séria? Está tudo bem? Nós estamos vivendo um dia tranquilo, é o que eu falei para vocês, são os passos e as borboletas. Desde manhã eu vi isso aqui. Agora, ó, uma coisa sobre reflexão. Eu queria comentar um negócio. O dia que vocês quiserem pensar com calma, vem 7, 8 horas da manhã e fica desse lado aqui, ó, da holoteca. Que o sol nasce de lá. Você fica na sombra. O vento é agradabilíssimo. Se de vez não está com tempestade, é lógico. Mas essa hora não é hora de tempestade brava aqui. Mas fica aí, que o ambiente é ótimo. É tudo aquele gramado bonito, cheio de passarinho. Agora, você não tem que saber conviver com passarinho. Se você não sabe, quem não sabe conviver com passarinho não deve vir ao CE. Quem não sabe conviver com flores não deve vir ao CE. Quem não sabe conviver com pomar não deve vir ao CE. Que é uma das coisas que a gente tem mais aqui, são essas coisas. Agora, ó, quem não sabe também conviver com gente bonita e inteligente, que são vocês, não deve vir ao CE. Tá certo? Eu estou dando todas as dicas do que tem. Mas esse caso, entre 7 e 8 horas da manhã, aqui desse lado, vale a pena. Você tem que resolver algum processo aí, você está fazendo um artigo muito sério. Pega seus papéis e venha logo de manhã, de manhãzinha, e fica aqui na sombra. O ambiente é fantástico. É tanto que eu acho que talvez era o caso de falar para o Leonardo, irmão, para colocar aí um dos pontos sérios disso aí. Vale a pena. Hoje, por exemplo, a temperatura estava agradabilíssima. E outra coisa, muito tempo que foi assim. E na sombra, sem problema. Entende? Vale a pena. E está tudo descampado, tudo limpinho. A grama está toda cortada. Dá para ver os bichos todos lá embaixo. Aí entende? No manguezal, aí embaixo. E outra coisa, ver tudo aqui para frente. O panorama é magnífico. Professor Valdo, agora 2 pessoas queriam dar recado agora, só que falaram na hora. Dá para falar? Para eles dar recado? Então, ó, é bom você tomar conta, então. Eu passo sabe? Então,
pessoal, então a tertúlia hoje não tem eleição, porque amanhã o verbete já é eleito, e vamos passar 2 recados, e depois se pode dar por concluída a tertúlia. Obrigada. Gente, queria fazer 2 convites para vocês. Primeiro é sobre o colegiado de intercooperação. Amanhã, 15 horas, nós vamos ter um debate sobre voluntariado. Já é um debate que nós estamos fazendo há alguns dias, né, alguns meses, e vocês podem participar, porque os temas são interessantes. Né? O que é o voluntariado na CCCI? Amanhã, 15 horas. E na sequência, nós vamos fazer também a Assembleia da Unicim, Assembleia Geral, então estejam convidados. Eu acho que vai ter apresentação no plano diretor também da Cognópolis aqui de Foz. E hoje à tarde, 15 horas, nós temos a apresentação do empresário Valentim, que ele vai falar sobre empreendedorismo, como é que ele criou a empresa dele. E isso é uma parceria com a Comissão de Empresas Conscienciológicas. Eu acho que vale a pena quem quiser saber sobre empreendedorismo. Ele é uma pessoa que tem muita experiência e vai dar o seu depoimento hoje à tarde no discernimento. Ok? Obrigado. Pessoal, só informar que nós estamos aí em março, nós estamos com 266 amigos da enciclopédia. Só lembrando que nós precisamos, para consolidar todo o projeto da Enciclopédia da Conscienciologia, R$20 mil por mês. Então, estão convidados ainda para continuar as doações. Né? As doações podem ser feitas pelo e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Qualquer informação também por esse e-mail e pelo site enciclopediadaconscienciologia.org, tá bem? O valor é R$620 por ano, ou se a pessoa quiser do alto valor também, pode mandar no nosso e-mail lá que a gente entra em contato com vocês, ok? Obrigada.